Como é que tá o teu escritório de advocacia hoje? Esse escritório, ele tem rotinas internas bem definidas? Você consegue delegar ali as tarefas para os colaboradores? Existe uma comunicação adequada e eficiente ou tá um caos? Tá todo mundo fazendo ali de forma aleatória? Fulano, vem cá, faz isso hoje. Amanhã o fulano... Hoje você não vai fazer o que você fez ontem, não. Hoje você vai fazer tal coisa. Se tá desse jeito, para tudo que você está fazendo agora e assiste esse vídeo, porque ele é para você. Nesse vídeo, você vai aprender a como cuidar da cultura organizacional do teu escritório, trabalhando 2 pontos. O primeiro, a criação da cultura do escritório e a criação de rotinas internas, com o objetivo de conseguir aprender a delegar. Ter uma metodologia para que você realmente consiga delegar. E aí você vai aprender quais são os principais documentos que você precisa formalizar dentro do seu escritório de advocacia. Isso aqui, ó, é conteúdo de ouro do início ao fim. Então fica comigo que eu tenho certeza que vai ser extremamente útil para você. Bom, a gente vai começar a falar nesse vídeo sobre a gestão organizacional como um todo. É uma nuance da gestão, é um pilar da gestão de escritório. A gestão organizacional, ela vai te ajudar, como eu falei, a criar as rotinas internas. Então, você não sabe o que você precisa delegar, para quem você precisa delegar, de acordo com que critérios você delega. Você não tem nada de documentos formais ali para facilitar essa delegação, visualmente falando, para ficar mais... que você não tenha que repetir, né, essas tarefas o tempo inteiro para o colaborador que tem dúvida. Então, é um método para que você consiga facilitar a sua vida, facilitar a vida do colaborador, evitar retrabalho e melhorar a comunicação entre vocês. E quem ganha com tudo isso? Todos, inclusive, principalmente, o cliente. Primeiro ponto, né? Para você começar a criar as rotinas dentro do seu escritório, você vai precisar, primeiro, setorizar o seu escritório. Mas como é que eu setorizo o escritório? Existem setorizações hoje que elas são mais tradicionais. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você cria ali o administrativo, o financeiro, a controladoria. Mas a sugestão de setorização que eu trago para vocês hoje, de uma forma aqui bem resumida, é basicamente a seguinte: eu preciso ter um setor de marketing para atração, um setor comercial para fechar contrato e um setor de execução para executar esse serviço. Aqui na base, eu tenho setores que dão base para o crescimento desse negócio, focando nos 3 principais setores, certo? Por que principais setores? Porque sem cliente, o escritório não anda. Se eu não fecho contrato, não anda, anda ainda menos. E se eu não executo, o cliente não tem o serviço e aí eu perco a credibilidade. Mas que setores são esses aqui para dar base para o crescimento? Aí vem o setor financeiro, setor de RH, a controladoria, o setor administrativo e assim por diante. A depender do tamanho da sua estrutura, você consegue setorizar de uma forma um pouco mais complexa. Mas basicamente essa seria a estrutura central para você começar. Só que depois que você setoriza, você começa a listar as tarefas de cada setor. Então vamos parar para pensar aqui. O setor de marketing. Que tarefas o setor de marketing tem? Depende, né? A gente tem o marketing online, tem o marketing offline. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Tráfego pago. Quem é que faz no seu escritório? É uma agência? É um gestor autônomo? Então você vai desenhando aquilo ali. Produção de conteúdo nas redes sociais. Quem são os responsáveis dessa produção no teu escritório? Vamos partir aqui para o mundo offline. Palestras, artigos, né, para alimentar um blog que vocês tenham ali. Reuniões estratégicas com parceiros, né, visitas estratégicas a parceiros. Quem são essas pessoas responsáveis? Então você já está listando as tarefas de cada setor. É legal porque isso te dá a visão, né, do todo. E aí automaticamente fica mais fácil para você conseguir identificar quem é o responsável pela tarefa. Olha só nesse primeiro passo que eu estou te dando a visão que você vai ter do seu negócio. Então você se setoriza, você delimita as tarefas de cada setor e automaticamente você coloca ali quem são os responsáveis por essas tarefas.
Só esse passo já vai te dar uma visão global do teu negócio. Você vai saber se tem colaborador sobrecarregado, você vai saber se você passa muito mais para esse colaborador sobrecarregado e tem gente ali que está sem fazer nada. E isso vai gerar um conflito dentro da sua equipe, isso não é saudável. Você vai conseguir enxergar se você pode demitir pessoas ou se você precisa contratar pessoas. Você vai conseguir enxergar se você tem mais tarefas do que os seus colaboradores. E aí você vai precisar testar a delegação, observando as habilidades de cada um. Então, só esse passo já vai te ajudar muito. Claro que tudo que você faz, que você propõe de mudanças, você tem que comunicar à equipe. Então, fez a setorização, entre em reunião com a equipe e mostra a setorização, tenta fazer isso com uma ferramenta que você consiga mostrar, né, para eles ali, que fique organizado, que fique mais, como é que eu posso dizer? Tem gente que é mais visual, né? Então, às vezes fazer com uma ferramenta de mapa mental é muito legal também, até para comunicar melhor isso para eles. E vai mostrando as mudanças que você fez, comunicando as mudanças que você fez, sugerindo, pedindo a sugestão dele. Gente, isso é absolutamente inovador, tá? A maioria das pessoas não fazem isso. Logo depois disso, você vai precisar construir a cultura do teu escritório. Sim, ele é uma empresa e toda empresa tem que ter uma cultura organizacional. Para você fazer isso, normalmente a gente utiliza um documento chamado Manual de Conduta, que é onde você descreve a conduta adequada de um colaborador que trabalha na empresa de advocacia, a sua empresa. Então, no manual de conduta, você vem trazendo como você quer que o atendimento seja feito, a padronização do atendimento. Não é o colaborador que chega e diz, eu vou atender desse jeito. Claro que ele vai trazer ali todas as características, né, pessoais dele, mas ele precisa manter a cultura do escritório. Ele precisa seguir a conduta que é estabelecida no manual. E olha que saudável isso. Mesmo que seja aquele colaborador que veio de uma outra cultura, que veio de um outro escritório, ele não vai poder reclamar e dizer, olha, eu estou fazendo como eu fazia no outro porque ninguém me avisou nada. Não, tem um manual, ele precisa ler, ele precisa assinar um termo de responsabilidade, de ciência desse manual. E agora eu quero que você pare e pense o seguinte. Olha a credibilidade que você vai gerar para a tua equipe quando ele entender que ali não é a casa da mãe Joana e que ele pode fazer o que ele quiser. Assim como as crianças, os adultos também precisam de limites. E o seu papel como gestor, como líder, é dar esses limites, até porque é a sua empresa. O colaborador ele pode sugerir, ele pode trazer as ideias dele, mas é a sua empresa. Tem que ser conforme você sonhou, conforme você pensou. E se você não fizer isso, outras pessoas farão por você. Então, isso é criar a cultura da empresa. É sempre dentro dos teus valores, dos teus princípios, da tua história para chegar ali. E que as pessoas conheçam e respeitem isso. E vistam a camisa através dessa história, desses princípios e desses valores. Você precisa comunicar isso dentro do manual de conduta. Então, no manual tem a missão, tem a visão, tem os valores, tem a história. E em cada setor a gente vai trazendo a forma, a conduta desse colaborador. Olha, eu quero que você escaneie os documentos assim. Isso é uma tarefa? É. Ela pode ser descrita separadamente? Pode. Mas isso é importante no manual de conduta também. Como que eu quero que você se vista? Como que eu quero que você se porte, que você se comunique? Eu não quero gritaria dentro do escritório. Não masque chiclete na hora de atender o cliente. Sorria para atender o cliente. Seja empático, se coloque no lugar dele. Tenha um atendimento humanizado. Olha no olho, oferece um café, oferece uma água. Ah, mas isso é muito óbvio. O óbvio só é óbvio para o olho treinado. Se o olho não for treinado, não é óbvio. Precisa ser dito, tá? Então, o manual de conduta é que vai te ajudar a construir essa cultura da tua organização. Mas basta fazer o manual, jogar na mão do colaborador e dizer, lê aí e faz tudo que eu tô pedindo. Não vai adiantar. Lembra, tudo que eu faço dentro da empresa, eu trago para a equipe e apresento. É como um treinamento. Você vai construir o manual de conduta e depois você apresenta para a equipe e treina ela. E pergunta se ela entendeu, pergunta se ela tem sugestão, pergunta se ela tem alguma dúvida. E acompanha. O mais importante também é o acompanhamento. Não é só tá lá e tá tudo certo e se não cumprir vai ter problema. Não,
acompanha. E o mais importante, seja exemplo. Uma das maiores características de um líder é ser exemplo. Não adianta. Você não consegue cobrar absolutamente nada se você não faz. Então, se você está pedindo para que ele siga o manual de conduta, não seja você a quebrar o manual de conduta. Muito pelo contrário, você é o exemplo para seguir, ele arrisca. E se você decidir que não vai seguir, tem que ter um motivo plausível para isso e isso tem que ser retirado do manual de conduta. Senão, você não vai ter credibilidade para cobrar. Então, reunião e treinamento para a equipe do manual de conduta. Um outro documento que é bem importante nesse contexto de criar cultura e processos internos é o regimento interno. O que é o regimento interno? É onde você mostra para os colaboradores que se eles não seguirem a conduta que foi estabelecida e que é adequada do ponto de vista do gestor, que é você, eles terão implicações que podem ser tanto administrativas quanto judiciais. Por exemplo, sigilo dos dados, cumprimento de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Se isso não for respeitado, ele pode responder criminalmente, junto com o escritório. Isso é importante para que a gente consiga despertar no colaborador o senso de responsabilidade. O colaborador ele não pode entrar lá e achar que é a casa da mãe Joana e fazer do jeito dele e dizer, olha, tô nem aí, o que der aqui é o dono do escritório que vai se virar, não é assim não. E ele precisa saber disso a hora que ele pisar os pés dentro do seu escritório. Ele vai assinar o regimento interno e ele vai se responsabilizar por tudo que ele fizer concomitantemente aí com a responsabilização que o escritório em si também vai sofrer. Gente, isso é importante demais. E não é só uma mera formalização, uma mera papelada. Na hora do vamos ver, na hora que vazar dados, na hora que você tiver problema, você vai ver o quanto isso é importante. Na verdade, você está trabalhando de uma forma preventiva, para você evitar problemas. Existem escritórios aí que não estão trabalhando nos critérios de LGPD, por exemplo, e dados simplesmente estão vazando e as pessoas estão pagando muita grana por conta disso. Multa e respondendo até criminalmente. Então, a gente precisa entender que a gente tem o quê? Um negócio. E a gente precisa tratar essa empresa como tal, certo? Então, até agora, né? Manual de conduta, regimento interno e os próximos documentos que você não pode deixar de ter para trabalhar essa gestão organizacional são os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Basicamente, eu vou te explicar de uma forma muito simples e clara. Sabe aquelas tarefas que quando você setorizou, você listou uma por uma nos setores? Então, você vai pegar essa tarefa de forma individualizada e vai descrever ela no POP. O POP ele não tem um modelo específico. Várias empresas fazem como querem. Então, você pode fazer por escrito, com checklist, você pode fazer de uma forma mais lúdica, você pode fazer com desenho, né? Dependendo gráfico. Você pode fazer da forma como você achar que vai ficar melhor para o seu colaborador absorver. Só que você precisa descrever o passo a passo dessa tarefa. Há quem faça, inclusive lá no escritório a gente utiliza essa técnica, playbooks. Eu tenho descrito, tá? Mas eu também tenho vídeos explicando essa tarefa. Porque tem gente que funciona muito mais visual do que lendo. Então, se é algo muito importante, o que eu faço? Eu escolho as principais tarefas e descrevo nos POPs. Aquelas que não podem comportar erro nenhum. E aí, aquelas mais importantes e que normalmente as pessoas mais erram, eu faço os playbooks. Então, você vai definir dentro daquelas tarefas quais serão feitas primeiro e depois até você conseguir fazer todas. E aí, olha, contextualiza isso. Mas antes de contextualizar, para você entender como isso vai impactar no seu negócio, eu quero te convidar aqui para você dar o like, deixar aqui nos comentários como esse conteúdo está te ajudando, como que isso está impactando você agora, se você já faz isso, se você nunca ouviu falar, ou se você está começando a fazer, em que momento você está. É muito importante para a gente saber o alcance desse conteúdo aqui para você. E o mais importante, se inscrever no canal, para que você não perca mais nenhum conteúdo daqui. E detalhe, já segue também lá no Instagram, Valéria Guimarães V, @ValériaGuimarãesV. Lá a gente fala muito sobre gestão, marketing e vendas para escritórios de advocacia. Então, qual o impacto dessa formalização?
desses documentos, dessa criação de cultura organizacional dentro do escritório e processos internos. Gera credibilidade. Você consegue delegar de uma forma inteligente. Imagina você, com todos esses documentos e fazendo um treinamento para a sua equipe. Você vai fazer o treinamento ou o novo colaborador. Olha, eu contratei aqui 2 novos colaboradores. Então, eu vou fazer o treinamento deles. Eu vou apresentar o manual de conduta, o regimento interno, os POPs de cada um. Porque agora eu já setorizei, eu sei onde eles vão se encaixar, em que setor eles vão trabalhar. Dependendo do tamanho da sua estrutura, eles podem trabalhar em mais de um setor. Eu sei exatamente quais são as tarefas que eu quero que eles desenvolvam dentro da empresa. Então, eu vou pegar os POPs daquelas tarefas e vou passar para eles, para que eles possam, num primeiro momento, fazer comigo, depois eles vão fazer sozinhos e eu acompanho, e depois, com o processo de criação de confiança, eu dei autonomia para que eles possam fazer e seguir o caminho deles. É assim que a gente constrói uma empresa consolidada, um escritório de advocacia que gere de uma forma inteligente. Não é delargar, é delegar. E o que a maioria das pessoas faz é isso, elas delargam. Elas entregam e falam, faz aí, tá? Não tô com tempo de te explicar não, você se vira. E aí você diz que o colaborador não presta. Será que você realmente deu a ele o que ele precisava para desenvolver a tarefa? Será que você está fazendo o seu papel de gestor, de líder? O reflexo da tua equipe hoje é o que você faz. Então, se a tua equipe não vai bem, você não gera e você não lidera. Se a tua equipe vai bem, você está se desenvolvendo como gestor e como líder. Olha o impacto que isso aqui pode causar no teu negócio. E começa a colocar em prática para ontem. Para ontem. Uma empresa que não tem essa gestão organizacional, um escritório de advocacia que não tem essa gestão organizacional, em algum momento ele vai colapsar. Você vai ter uma torre de Babel. E eu vou te falar, um dos valores hoje imprescindíveis para um escritório de advocacia dar certo é a comunicação. É essa rotina de criação de processos internos. Isso vai gerar muita credibilidade para o teu negócio. A tua equipe vai te respeitar muito mais. Então, se liga nesse conteúdo aqui, leva lá, coloca em prática, me conta aqui nos comentários o que você está achando e principalmente se você está colocando em prática e o impacto que isso está causando na tua equipe, que a gente quer muito saber. E já fica ligado aí nos próximos vídeos. Eu estou te esperando por aqui. Até mais!